Olá, seres pensantes, tudo bem com vocês? Gente, pagando uma dívida que eu estou devendo há muito tempo, esse é um vídeo para os alunos da bioquímica, certo? Que estão me pedindo para falar um pouco mais sobre hibridização, que é um assunto que nem sempre é muito fácil do pessoal entender. Mas vocês vão compreender agora, garanto a vocês. Vamos lá, gente. O que é a hibridização? É o nome dado ao processo de fusão de orbitais. Ah, beleza, ajudou pra caramba. E o que é um orbital? Vamos lá, gente. Nos modelos atômicos mais atualizados, que a gente chama de modelos quânticos, certo? O que é que nós temos? Basicamente, um orbital é uma região no espaço em que existe a maior probabilidade de se encontrar o elétron. Então vejam só, diferente dos modelos atômicos que nós vimos anteriormente, aquele modelo de Dalton, modelo de Rutherford-Bohr, os elétrons, eles não estão em posições bem definidas, como a gente imaginava, mas na verdade você tem um local no espaço em que você tem uma grande probabilidade de encontrar esses elétrons. Esses locais do espaço a gente dá o nome de orbitais. E esses orbitais nós representamos por aqueles quadradinhos que a gente saía preenchendo na época que estava no ensino médio. E outro assunto que você vai adorar, que você amava fazer no ensino médio, a famosa distribuição eletrônica. Então você vai lá, já fiz aqui a distribuição do carbono, 1s2, 2s2, 2p2. O que é que diz a regra de preenchimento de Hund? Vamos lá. A regra de preenchimento de Hund é uma regra que explica uma exceção à regra do octeto, já que existem alguns átomos que não completam o octeto, como por exemplo o boro ou o berílio. O que é que diz essa regra? Que alguns átomos vão se estabilizar a partir do momento que tiverem todos os elétrons da sua camada de valência em orbitais totalmente preenchidos ou semi-preenchidos. Então vejam só, pela lógica, o carbono deveria formar apenas uma ligação, porque bastaria entrar um elétron aqui, nesse último orbital P, que está vazio, e ele teria os três orbitais semi-preenchidos. Só que isso não acontece. O carbono, como vocês sabem, ele é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações. E o que acontece nesse tipo de situação? Deixa eu explicar para vocês. Existe a fusão, que a gente dá o nome de hibridização desses orbitais. O que é que significa essa fusão? Vai haver a junção de um orbital da camada 2, ou seja, o orbital S, com o orbital P. E essas regiões vão ser sobrepostas, dando origem aos chamados orbitais híbridos. Vamos tentar compreender isso? Bom, vamos continuar aqui, gente. Olha só. No estado normal do carbono, vocês já entenderam como é que funciona a distribuição eletrônica e a distribuição nos orbitais. O que é que acontece? O carbono ele vai promover um dos seus elétrons, que está aqui no subnível 2s, para o subnível 2p, que é o que a gente dá o nome de estado excitado. Ou seja, aquele elétron que estava aqui, ele agora vai para o subnível 2p. Só que, para deixar esse elétron, que está altamente energético nesse tipo de situação, ele não consegue permanecer por muito tempo. E o que é que vai acontecer? Vai haver a fusão dos orbitais, ou seja, que a gente dá o nome de orbital híbrido. E vai haver o surgimento de alguns arranjos geométricos que vão definir, certo, o formato desses orbitais. Então, por exemplo, quando você tem a fusão dos 4 orbitais, a gente vai dar o nome de hibridização do tipo sp3. Quando existe a fusão de 3 orbitais, a gente dá o nome de sp2. E um dos orbitais vai ser o orbital p, que permanece puro. E quando existe a fusão de apenas 2 orbitais, a gente dá o nome de sp. E vai permanecer com 2 orbitais puros. Vamos tentar compreender da forma espacial como é que funciona isso. Ah, e qual é a importância desse tipo de arranjo? É porque é fundamental para o padrão reacional de cada carbono. Vamos lá, gente? Olha só, gente. Na hibridização do tipo sp3, você vai ter 4 orbitais híbridos, certo? Que a gente dá o nome de orbital sp3, que vai dar um formato tetraédrico, ou seja, um formato espacial, onde você vai ter 2
nuvens eletrônicas, 2 orbitais desses aqui, no plano que vocês estão vendo aí na tela. Um deles vai estar se aproximando de você, como se estivesse saindo da tela, e o outro vai estar se afastando de você, como se estivesse entrando na tela. Esse tipo de padrão é muito pouco reativo, ou seja, ele basicamente só vai permitir reações do tipo substituição e eliminação. Nunca vai permitir reações de adição. Por quê? Porque simplesmente você vai ter um arranjo que vai blindar esse carbono. Vamos ver outra situação aqui. Olha, na hibridização do tipo sp2. Gente, a hibridização sp2, nós vamos ter uma geometria do tipo trigonal plana. Ou seja, os planos, todas essas ligações, seja a ligação simples, que forma dos orbitais sp, e a dupla ligação formada pelo orbital p puro, elas vão estar todas no plano da tela, que vocês estão observando. Então isso aí já é um padrão bem mais reativo do que a hibridização sp3. Enquanto na hibridização do tipo sp, nós vamos ter um arranjo linear, ou seja, todas as ligações, a simples, a dupla e a tripla ligação formada pelo carbono, vão estar numa linha reta. Isso forma um tipo de átomo de carbono muito mais reativo e muito mais vulnerável às reações de adição. Bom, resumindo aqui para vocês. Se o carbono forma 4 ligações simples, a hibridização é sp3. Se ele forma uma dupla e 2 simples, a hibridização é sp2. E se ele vai formar 2 duplas ou uma ligação tripla, a hibridização é do tipo sp. Ou seja, agora é a hora de tu fazer o print, que tu estava esperando, tá, gente? Vamos tentar aqui resolver uma questão, porque, como eu falo para vocês, não fez exercício, você perdeu tempo e dinheiro. Vamos aqui, ó. A hibridização do carbono é extremamente importante na química orgânica, pois mostra como os átomos de carbono podem rearranjar seus elétrons de valência para formar híbridos de orbitais atômicos que permitem a formação de ligações químicas entre compostos orgânicos. Essa reorganização dos elétrons acontece para que a molécula alcance uma geometria ideal, como falei para vocês. Assim, maximizar a estabilidade molecular. Atente para a seguinte estrutura com átomos de carbono numerados de 1 a 4. Na estrutura abaixo apresentada, os átomos de carbono com numeração 1, 2, 3 e 4 são respectivamente. Temos aqui algumas alternativas, mas vamos tentar ampliar esse desenho. Gente, olha só. Deixa eu tentar explicar para vocês. Vamos tentar reconhecer o tipo de hibridização do carbono olhando as ligações que ele forma. Vamos aqui? Olha bem, gente. Esse carbono 1, vamos pensar nele aqui. Como é o padrão de ligação desse carbono 1? Ele tem um padrão tem uma ligação dupla e 2 ligações simples. Ou seja, que tipo de hibridização é essa? Nós já vimos. É a hibridização do tipo sp2. Vamos para o carbono 2 agora. O carbono 2, que tipo de ligação ele está formando? Ele forma 4 ligações simples. Ou seja, a hibridização do tipo sp3. Já deu para ver qual é a resposta. Mas vamos seguindo. O carbono 3, ele tem um padrão de ligação do tipo uma tripla ligação e uma ligação simples, ou seja, hibridização do tipo sp. E o carbono 4 é um carbono que forma 4 ligações simples, igual ao carbono 2, ou seja, hibridização sp3. Está aí a resposta da questão. Letra C. Gente, para você que ficou até agora, não esquece de curtir, comenta, compartilha com teus amigos, sempre é importante compartilhar conhecimento, certo? E salva para estudar depois, tá bom, gente? É um assunto espinhoso? É, mas dá para garantir um bom acerto. E se você acerta uma questão difícil, lembra que tu fica na frente da tua concorrência, tá? Tchau, gente. Até a próxima. Fui!